Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou a Tainara Gomes, também aluna de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura do IFG. E venho apresentar esse trabalho como requisito avaliativo da disciplina de Geoprocessamento Aplicado, ministrada pelo professor Ostílio. O meu trabalho é denominado Detecção de Mudanças na Cobertura do Solo no município de Cristalina, Goiás. O município de Cristalina está situado a leste do estado de Goiás, no entorno de Brasília, onde está a cerca de 1.196 metros de altitude acima do nível do mar. Lá trata-se de uma região de clima tropical com altitude temperada e média de 22 graus Celsius. Cristalina também foi considerada em 2016 a maior área irrigada na América Latina, e mesmo assim ainda sofre com falta de chuva e má distribuição dessa água. Lá, o município é privilegiado com 256 rios, cerca de 256 rios que nascem dentro do município, de acordo com a prefeitura de Cristalina, e por causa disso, de todos esses fatores, a agricultura irrigada é o principal segmento de impulso na economia do município. A agricultura, de forma geral, está sempre associada a essa necessidade de conservação desses recursos naturais, uma vez que ela é a maior usuária desses produtos. A agricultura, de forma geral, é um dos pilares de sustentação da economia do Brasil, e em Cristalina se dá muito o privilégio de poder plantar diferentes culturas em função de todos esses fatores. Os principais cultivos produzidos no município é o trigo, o alho, a cebola, o milho e o feijão, assim como a batata, a soja, que também é cultivada, porém em menor escala. Os materiais e métodos que eu utilizei nesse trabalho para poder desenvolver a atividade foram a aquisição de imagens obtidas por satélites do Landsat 5 e Landsat 8, onde eu defini duas datas do ano de 2008, que foi o marco legal para a criação da Lei de Crimes Ambientais, e o ano de 2016, que é uma data posterior à criação do novo Código Florestal, onde se define o que é o Cadastro Ambiental Rural, bem como a criação de áreas de preservação permanente, reservas legais e toda a sistematização dos trabalhos anteriores do Código de 1965. As datas dessas imagens foram obtidas preferencialmente no período entre safra, fora do período chuvoso, para não interferir na classificação que eu fiz mais na frente. Então, a do ano de 2008 foi obtida no mês de junho e a do ano de 2016 foi obtida no mês de julho, porque eram meses onde tinha menos interferência de nuvens e não existiam tantas culturas plantadas na época. Por seguinte, realizei tratamentos nessas cenas, como a correção radiométrica, o mosaico, o recorte pelo limite municipal de acordo com a base cartográfica do IBGE, com o intuito de gerar as composições necessárias para poder tratar desses dados, fazer o processamento desses dados. Por seguinte, e ainda em ambiente computacional, eu gerei imagens índice pelo método NDVI, que é o índice de vegetação por diferença normalizada, onde ele consiste em apresentar um produto sintético que visualiza o vigor vegetativo de culturas ou de outras vegetações, onde há massa de vegetação arbórea, arbustiva, de modo a identificar diferentes aplicações. O índice de vegetação ele é uma relação matemática que utiliza diferentes bandas do espectro eletromagnético
E a vegetação possui um comportamento contrastante. Então, por isso, ele é o índice mais utilizado no ramo agropecuário e também de análises para desmatamento. Com esses índices, eu realizei a subtração de imagens, onde fiz a detecção de mudanças, de modo a identificar as áreas onde sofreram mudanças nesse período que foi analisado. Posteriormente, eu gerei a classificação supervisionada também dessas imagens, porque além de saber o quanto mudou, eu preferi saber o que mudou também. Então, com a classificação supervisionada, onde eu identifiquei solo exposto, as barragens e lagos existentes no município, as áreas agricultáveis, as áreas de pastagem ou que estão em regeneração da vegetação, e a vegetação nativa em si, que compreende as áreas de preservação permanente e as reservas legais, bem como os outros remanescentes de vegetação, né, e quis identificá-las para poder quantificar o que foi alterado nesse período analisado. Conforme isso, eu trago os resultados. Dos produtos cartográficos gerados, gerou-se 2 mosaicos, um para o ano de 2008, outro para o ano de 2016, do município como um todo de Cristalina, onde recobrem 3 imagens do satélite Landsat 5 TM e Landsat 8 OLE. Gerou-se também as imagens índices para o ano de 2008 e 2016, onde percebe-se que há um vigor vegetativo maior no ano de 2016, apesar de estar no período de seca, período fora do período chuvoso. A imagem diferença resultante desses 2 índices de vegetação é mostrada nessa imagem, onde identificou-se principalmente ao norte do município, que houve bastante diferença, bem como assim na parte sudeste, e com enfoque na parte norte, que é onde situam-se essas grandes empresas de produtos enlatados como milho, ervilha, etc. Os grãos enlatados em si. É nitidamente forte a presença da área irrigada em forma de pivô central. Em 2008, esse quantitativo já era significativo, e em 2016 ele também permaneceu, onde períodos de seca, que é o período de junho e julho, que é o de entre-safra, eles permanecem com o cultivo na área irrigada. Também nota-se a presença das barragens, que provavelmente são voltadas principalmente para a irrigação desses pivôs, para abastecimento, e elas são culturas que não são perenes, elas são culturas permanentes. A imagem diferença desses produtos, da imagem diferença dessas imagens, resultou em toda essa modificação no espaço, nessa dinâmica do município. O resultado da classificação da cobertura do solo, que ficou dividido entre solo exposto, barragem, agricultura e pastagem e vegetação nativa, também é notável que nesse período entre safra, que é um período fora do chuvoso, existia a presença de muito solo exposto no ano de 2008, e no ano de 2016 ele majoritariamente se tornou uma área agricultável. Então já era uma área que estava em desmate, porém não existia a presença da cultura do plantio nesse período. Já existiam também muitas áreas de pastagem, áreas que provavelmente não estavam em regeneração da vegetação nativa. Já existia a presença de algumas áreas de preservação permanente, apesar disso não estar tão definido de qual largura seria, porque no ano de 2008 ainda não existia uma lei que regulamentasse essas distâncias em relação ao córrego. E também a presença dos cursos d'água. Esse aqui é o principal rio de divisa do município, e existem algumas barragens significativas que dá para perceber nesta escala de trabalho. Para o ano de 2016,
percebe-se que muitas das áreas que estavam como solo exposto se tornaram áreas agricultáveis que foram plantadas durante o período de seca. Os períodos de pastagem, as áreas de pastagem diminuíram. As áreas de pastagem que eu falo são essas mais com o tom rosa. As áreas de solo exposto incluem também a cidade em si e as edificações representativas das fazendas, como sede e outros galpões. E assim também classifiquei as barragens, de forma geral. Nas considerações finais, eu trago o quantitativo das análises que eu fiz. O solo exposto em 2008 representava 46,48%. Existiam pouco do 46,48% do total. Pouco mais de 0,60% eram as barragens e os lagos existentes na fazenda, na cidade, no município. E na agricultura, 9,48% era plantado no período entre safra. Majoritariamente existia pastagem e quase 16% fazia parte do total da área do município. Em 2016, essa realidade mudou bastante, onde principalmente o solo exposto diminuiu, o que indica que há modificação no solo, principalmente no cultivo de grãos. As pastagens também aumentaram, que também pode influenciar na criação de gados, de pastos. A agricultura, de forma geral, cresceu muito, o que justifica o fato de Cristalina ser a maior área irrigada da América Latina. E no mais, é isso. Eu agradeço por terem me escutado, e essas são as referências que eu utilizei para o meu trabalho. Muito obrigada.